Opa, olha só, vamos então iniciar nosso curso aqui de reta final para a Cefaz Rio Grande do Norte. Ó, quer trabalhar aqui na Secretaria de Tributação, lá chamado assim esse prédio, que na verdade é a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Norte? Você precisa passar pela economia, né? Então, a nossa prova, a gente sabe que nós temos poucas questões de economia, porém, você não pode zerar em nenhuma prova. Então, nesse caso, você tem que ir lá e garantir os pontos em economia. E com certeza vai ser uma disciplina que vai fazer muita diferença entre aquelas pessoas que estarão classificados e aqueles que estarão fora desse concurso. Então, se você quer passar no concurso da Cefaz Rio Grande do Norte, precisa acertar a questão da Banca Sebrasp. Para isso, nada melhor do que nós entendermos a economia através das próprias questões do Sebrasp, tá? Então, eu proponho a você, nesse curso de reta final, fazermos inúmeras questões aqui da Banca Sebrasp para entendermos como essa banca gosta de cobrar essa disciplina chamada economia, tá? Então vamos iniciar aqui nosso módulo 1 com conceitos iniciais, parte inicial aqui da economia. Vou abrir para você. Pronto, o materialzinho está na tela. E a gente vai então iniciar aqui resolvendo questões de economia para concurso, né? No caso aí, para a Cefaz do Rio Grande do Norte. Bom, para quem não me conhece, muito prazer, me chamo Fábio Lobo, sou professor das disciplinas de economia e administração, gestão, trabalho com concurso público desde 2007, né? E a gente vem acompanhando o pessoal em diversos certames. A economia é uma disciplina que realmente o pessoal não estuda na sua preparação em pré-edital, e quando sai no edital o pessoal quer resolver a vida ali rapidamente. Então, durante já esses 18 anos que a gente atua em concursos públicos, né, já chegando nos 20 anos atuando aí para concursos públicos, a gente observou que dá para se aprender evoluindo através das próprias questões. Então é uma forma estratégica mais rápida. E é isso que eu proponho aqui nesse nosso curso, tá? Vamos iniciar então nosso módulo 1. Vamos lá. Questãozinha número 1, questão Sebrasp 2024, tá? E ele começa dizendo o seguinte, olha só. Assinale a opção em que é apresentado o objeto de estudo da microeconomia. Quando a gente fala de economia, essa disciplina é economia, nós vamos dividir a economia em dois grandes eixos. A microeconomia e a macroeconomia. O que é a microeconomia, professor? A microeconomia é aquela parte pequena da economia, né? É a parte que estuda os chamados agentes econômicos, ou seja, famílias, empresas e governo, né? A gente tem aqui famílias, a gente tem aqui empresas, e nós vamos ter aqui, ó, o governo. Opa, beleza. E a gente vai ter também os mercados nos quais eles operam. Os mercados nos quais eles operam. Como assim, professor? Bom, nesse caso, quando a gente fala os mercados nos quais eles operam, nós estamos falando especificamente dos mercados que estão constando também no nosso edital, né? A gente vai ter que estudar as diversas estruturas de mercados, desde concorrência perfeita, monopólio, oligopólio, concorrência monopolística, monopsônio, oligopsônio, vários tipos de mercados com suas características. Isso estuda a microeconomia. Então a microeconomia estuda essas relações, né? Relação entre um consumidor, uma empresa, duas empresas, empresa e consumidor, governo e empresa, governo e consumidor. Essa é a relação da microeconomia. Quando a gente vai para a macroeconomia, a gente entende que a macroeconomia estuda os chamados agregados econômicos. Quando a gente fala de agregados econômicos, a gente fala daquilo que envolve o quê? Tudo. Agregado envolve o todo. Então, sabe aquela música que diz assim, ó, tá tudo junto e shallow now? É exatamente o que acontece aqui na macroeconomia. Macroeconomia envolve todos os agentes, famílias, empresas, governo, todo mundo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando a gente fala inflação, isso atinge quem compra, quem vende, o governo? Sim. PIB, Produto Interno Bruto, atinge quem compra, quem vende, o governo? Sim. Então, tudo aquilo que atinge famílias, empresas e governo ao mesmo tempo está na macroeconomia. Faça sempre essa pergunta que facilita a sua vida. Nos demais, a gente vai estar separadamente na microeconomia. Então, a questão trata aqui de algo que envolve a microeconomia. Então, veja, custo de captação através de debêntures. Letra A, nosso gabarito. Taxa de inflação atinge todos? Sim, isso aqui é macro. Nível de emprego atinge todos? Sim. Desemprego também, né? Macro. Taxa básica de juros da economia, a famosa Selic? Macro. Produto Interno Bruto? Macro. Tudo é macroeconomia, ok?
Então, visto aí esse conceito básico, a gente vai para a questão de número 2. Sebrasp, ele tem ali algumas repetições de ideias, né? Então, quanto mais questões nós fizermos, melhor para a gente compreender como ele pode cobrar na nossa prova. Nesse caso, a questão 2 chega e diz assim, ó, no que se refere à análise econômica em níveis micro e macro, julgue os itens a seguir. Então, ele vai lá e diz assim, ó, item 1, o impacto da concorrência de produtos estrangeiros na indústria de calçados de determinado estado da federação, ó, na indústria de calçados, ou seja, é pontual. Insere-se no objeto de estudo da macroeconomia. Não, quando ele fala de um setor, ele fala da microeconomia, não da macroeconomia. Fora. Onde tem um, a gente elimina, ó, todos. Não. Próximo. Micro e macro são ramos distintos da ciência econômica, inexistindo correlação entre elas. Existe correlação sim. Porque aqui, quando a gente fala, por exemplo, de consumo, a gente fala na microeconomia o consumo de uma família. Mas quando a gente fala na macro, a gente fala do consumo agregado. O que é o consumo agregado? O somatório de todo mundo consumindo. O macro envolve tudo. Lembra? Tudo junto e escalonal, né? Micro não, é pontual. Fala de setor, fala de uma empresa, fala ali de uma família, especificamente, pontualmente, tá? Beleza. Então, item 2 aqui também tá fora. Só sobra o 3, né? A gente achou o gabarito, ó. As consequências de endividamento da União sobre o desempenho econômico do país é objeto a macro. Endividamento da União, né? Vai afetar as contas públicas, sim ou não? Sim. Afeta famílias, afeta empresas? Com certeza. Então, o item 3 aí é o nosso item correto, tá? Por isso, a letra B é o nosso gabarito. Questão 3, ó. Um indivíduo com ensino médio completo, depara-se com a necessidade de decidir entre prosseguir nos estudos, cursando o ensino superior em horário integral em faculdade particular, ou ingressar no mercado de trabalho, assumindo função que lhe tomará todo o tempo disponível. Opa! Sem custo, sem oportunidade de seguir com os estudos. Considerando-se esse cenário fático, o custo de oportunidade de um indivíduo prosseguir nos estudos é equivalente a... Primeiro a gente precisa saber o que é o custo de oportunidade, né? Custo de oportunidade é um custo de escolha. Quando falar em custo de oportunidade, é um custo de escolha. É um custo de decisão. Veja, a gente vai entender o seguinte, olha só. Vem aqui comigo para eu explicar um pouco. Falando de custo de oportunidade, de escolha e decisão, a gente entende que tudo que acontece na nossa vida está pautado por decisões, não é verdade? Estar aqui assistindo essa aula é uma decisão sua. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está aqui, né? Fazer outra coisa também é uma decisão sua. Isso é uma escolha. Na economia, nós temos caminhos, temos escolhas, temos decisões a fazer. Veja, toda escolha tem bônus e tem ônus, ou seja, tem ganhos e tem perdas. Toda escolha tem ganhos e tem perdas. Se toda escolha tem ganhos e tem perdas, tem bônus e tem ônus, tem ali o custo e a oportunidade. E o custo e a oportunidade, no seu conceito mais amplo, é o seguinte, olha só, ele diz assim, é o custo de você investir em algo, deixando de investir em outro algo, esperando o retorno do primeiro algo. Professor, que loucura! Vamos entender melhor. O custo de oportunidade é o custo de você investir em algo. Por exemplo, você está investindo aqui, agora, em assistir essa aula. Deixando de investir em outro algo. Nesse momento você poderia estar, o quê? Brincando com o filho, passeando aí com a sua esposa, com o seu esposo, cuidando dos seus pais. Por quê? Porque você está esperando o retorno do primeiro algo. Creio eu que você está assistindo essa aula porque você vai fazer Cefaz do Rio Grande do Norte. Ou vai fazer algum concurso que envolve economia e está assistindo isso aqui. Ou seja, se você está assistindo isso, é porque cria em você uma expectativa de alcançar o objetivo, sim ou não? Sim. Então, ó, invista em algo, assistir a aula, deixe de investir em outro algo, fazer outra coisa, esperando o retorno do primeiro algo. Perfeito? Isso é o custo de oportunidade. Então, vem para cá. O custo de oportunidade é algo que eu escolho ligado àquilo que eu perco do outro lado. Por exemplo, ele tem um custo de oportunidade, que a gente chama de trade-off, né? Entre a faculdade versus o trabalho. Tá? Ele está dizendo o seguinte, ó. Considerando esse cenário, o custo de oportunidade de um indivíduo prosseguir nos estudos, ou seja, se ele fizer faculdade, fazer faculdade vai fazer com que ele tenha mais conhecimento. Perfeito. Fazer faculdade, ele vai aumentar o conhecimento. Mas o que ele vai perder quando ele fizer faculdade? Quando ele fizer faculdade, ele vai deixar de trabalhar. Então ele não trabalha. Não trabalha. Vou colocar aqui, ó, de outra cozinha.
ele não trabalha. Opa, se ele não trabalha, ele vai perder aquela remuneração que ele tinha lá no trabalho. Eu vou estudar, mas não vou ganhar dinheiro. Percebeu? Isso é um custo de oportunidade. Ah, professor, beleza. Então escolhi estar aqui assistindo a aula para adquirir conhecimento, mas estou deixando de fazer outra coisa ali. Isso é um custo de oportunidade. Então veja, se ele quer prosseguir nos estudos, aí o custo dele vai ser o quê? O prêmio salarial quando dá a conclusão do ensino superior. Não, o prêmio salarial vai ser em decorrência do resultado dele aplicar nos estudos. Isso não é custo de oportunidade, ele não está abrindo mão lá no final. Não é temporal, tá? A gente está nesse mesmo momento, no presente, abrindo mão de algo. Então, B, custo pecuniário da faculdade. Não, não é o custo da faculdade. C, custo despendido com o ensino médio. Não, não tem nada a ver com o ensino médio, já está na faculdade. D, tempo despendido durante o ensino médio. Não. Letra E, rendimento sacrificado do mercado de trabalho. Esse é o gabarito. Ele está deixando de ganhar dinheiro por estar fazendo a sua faculdade. Gabarito letra E. Beleza? Vamos para a questão 4. Vamos lá. Questãozinha 4 chegando diz assim. Assinale a opção correta acerca dos princípios da economia. Eu quero a opção correta acerca dos princípios. Então ele chega e diz assim, ó. Os governos são incapazes de melhorar os resultados alcançados pelo mercado. Negativo. Nós vamos aprender em blocos posteriores, né, que na realidade existe o seguinte: a economia ela trabalha inicialmente pela forma liberal, ou seja, entre quem compra e quem vende. As velhas leis da oferta e da procura, oferta e demanda. Ali eles formam um equilíbrio de mercado. Entre oferta e demanda a gente tem um equilíbrio. Mas quando a economia está em desequilíbrio, o governo entra através de quê? Dos diversos tipos de políticas públicas, tá? Política fiscal, monetária, cambial, de rendas. Para quê? Para tentar equilibrar essa economia. Então o governo é capaz sim de melhorar os resultados ali do mercado. Letra B. O custo de um bem ou serviço, ó, o custo de um bem ou serviço é o custo daquilo de que o indivíduo desiste para poder obtê-lo. A gente acabou de ver pelo custo de oportunidade. É isso aí, ó. O custo de estar estudando é o custo daquilo que o indivíduo desiste de estar ganhando dinheiro no mercado de trabalho. Letra B. Isso é custo de oportunidade. Custo de oportunidade, beleza. C. O comércio impede que os países se especializem no que fazem de melhor. Nada disso, nada disso. Não tem nem relação esse pensamento, né? D. O tomador de decisões racionais é aquele que empreende suas ações considerando o maior custo marginal. Vê, se o cara está tomando uma decisão racional, ele vai usar o maior custo? Lógico que não. Se eu vou fazer um negócio racional, eu vou usar o menor custo. Letra E. O custo de oportunidade ele é definido como o maior valor que alguém deseja pagar em uma escolha entre duas oportunidades. Maior valor que ele deseja pagar, não. Custo de oportunidade é a oportunidade que eu escolhi de seguir um caminho em detrimento de outro que vai gerar um custo. Isso é custo de oportunidade. Gabarito letra B. Questão 5. No que concerne ao custo de oportunidade, ou como ele gosta de custo de oportunidade, ó, assinale a opção correta. Então vamos lá. Letra A. O custo de oportunidade consiste no custo que não muda com a alteração da produção. Não. Se eu alterei a produção, ele vai ter uma mudança no custo de oportunidade. Como assim, professor? A gente vai já ver conceito chamado curva de possibilidade de produção ou fronteira de possibilidade de produção. A gente vai entender que na economia, quando ela escolhe produzir algo, ela pode abrir mão dessa produção em detrimento de outra produção. Por exemplo, eu posso produzir trigo ao invés de café. Eu posso produzir algodão ao invés de soja. Só que quando eu faço essa troca, eu estou abrindo mão do outro, percebeu? Isso gera custo de oportunidade. Então, produzir mais de um é produzir menos do outro. É um custo de oportunidade. Eu vou perder lá no outro. Professor, é verdade. Então, vem para cá. Ó. B. Em um mercado de concorrência perfeita, a gente vai chegar nos mercados, né? Ele diz assim, ó, o preço é superior ao custo de oportunidade. Não, lá a gente vai trabalhar com alguns gráficos e a gente vai ver que os gráficos não trazem um conceito de custo de oportunidade. Na verdade, lá, o preço é maior do que o custo marginal, tá? Né? Então a gente vai entender que existem situações em que o preço é superior, mas na realidade o preço acaba sendo muitas vezes igual no equilíbrio, tá? C. Em um mercado concorrencial, com numerosos compradores, o preço é menor que o custo de oportunidade. Também não existe custo de oportunidade lá no mercado concorrencial, fora. Letra D. O conceito de custo de oportunidade permite analisar as transações que ocorrem fora do mercado, como o custo do meio ambiente. Opa, se é uma situação de impacto maior ou menor no meio ambiente, se é um custo de oportunidade de produzir mais ou menos, certo? Item D está certo. O custo de oportunidade é facilmente quantificado, visto que varia proporcionalmente com o montante produzido de um bem ou serviço. Nada disso.
Porque o custo de oportunidade ele leva em consideração o custo econômico, que a gente chama de valor financeiro, né? Mas também o custo social. Veja, a gente acabou de falar de impacto do meio ambiente. Isso também leva em consideração no custo de oportunidade. Então, ele não é facilmente quantificado, tá? Gabarito a questão 5, letra D. Vamos para a questão de número 6. Vamos lá. Questão 6 chegando. E ele traz esse gráfico aí bacana para a gente, ó. Onde ele diz o seguinte, ó. Vem para cá. A respeito do gráfico precedente, né? Referente a uma curva ou fronteira de possibilidade de produção, veja, a fronteira de possibilidade ela não é bem dessa forma, tá? Mas ele trouxe esse gráfico aqui. Aí ele vai explicar o que significa as variáveis, ó. Em que x corresponde à quantidade de insumos e y a quantidade produzida, assinala a opção correta. Perfeito. Primeiro vamos entender o que é curva de possibilidade de produção. Curva de possibilidade de produção é uma curva que representa as diversas possibilidades de produção de dois bens em uma economia. Por exemplo, eu tenho aqui algodão e eu tenho aqui café, tá? A economia vai produzir aqui, ó, nessa fronteira de possibilidade, ou seja, qualquer ponto em cima dessa curva, eu estou produzindo aquilo que eu uso a quantidade máxima de insumos, ou seja, de matéria-prima que eu tenho disponível, mas existe aqui um custo de oportunidade, que é o quê, ó? Se eu produzir mais algodão, por exemplo, eu produzir 100 em algodão, eu vou produzir menos em café, eu vou produzir 10. Agora, se eu decido produzir, ó, sei lá, 150 de café aqui, eu vou produzir menos de algodão, eu vou produzir 12 de algodão, por exemplo. Então, estou colocando números e percebendo que se eu mudar desse ponto para esse, gerou um custo de oportunidade, né? Esses pontos aqui, ó, são chamados pontos, guarda isso, tá? Pareto eficiente. Toda vida que ele falar em eficiência, ele está dizendo, estou usando melhor os recursos. Estou usando melhor os recursos. Significa dizer que ele está usando todos os recursos disponíveis e está produzindo o máximo possível de algodão de café. Qualquer ponto desse, ele está produzindo ali dentro da lógica eficiente. Então, essa palavrinha, ó, eficiência, é porque está usando todos os recursos da melhor forma possível. Se ele produz num ponto dentro aqui, ó, ele não está usando todos os recursos, ele está sendo um pouco ineficiente. Usando aqui fora, ele está sendo ali além da fronteira de produção, ele está produzindo além da capacidade que ele pode produzir. Então ele também não está trabalhando de forma eficiente. Tranquilo até aí? Mas a questão 6, isso aqui é o conceito básico da curva de possibilidade de produção, que a gente vai ver em outras questões. Na questão 6, ele traz a seguinte informação. Ele diz que o X é a quantidade de insumos e o Y é a quantidade produzida. Então vem para cá. Ó. O X é a quantidade de insumos, ou seja, de matéria-prima, e o Y é a quantidade produzida, ou seja, a produção. Perfeito? Olha para cá e vamos entender. Ó. Se ele chama aqui de curva de possibilidade de produção, quando é que eu estou sendo eficiente? Na letra D e na letra B. Agora vamos parar e vamos perceber. Ó. Na produzir C, eu estou produzindo C usando muito insumo e gerando pouca produção. Percebeu? Ó? Eu não estou sendo eficiente aqui não. Aqui não está sendo legal não. Para produzir A, eu estou usando essa quantidade de insumo, mas eu estou produzindo além da possibilidade de produção. Lá 10, ó, não está em cima da curva. Se está fora da curva, está fora da possibilidade de produção da economia. Professor. A não ser que eu tenha um aumento aqui de algum tipo de uso de outro recurso, aí sim eu posso produzir mais. Então, nesse caso aqui também a gente não vai olhar para ele, a gente vai olhar para D e para B. Olhando para D e para B, vamos perceber o seguinte, ó. B, eu estou usando 4 insumos e produzindo 8, ou seja, eu estou produzindo 2 vezes, tá vendo? Ó? Ah, professor, é verdade. Eu estou produzindo 2 vezes a quantidade usada de insumo. Agora, na letra D, eu estou usando um insumo e produzindo 5. Eu estou produzindo 5 vezes. Ou seja, a letra D significa dizer que ele é eficiente e é o mais produtivo. Ó. O mais produtivo está na letra D. Então, analisar gráfico é importante na economia, né? As questões Sebras gostam muito de análise de gráfico, traz informações gráficas. Então, aqui ele traz a situação mais produtiva. Então, veja, a situação mais produtiva é a D. Por quê? Porque ele usa uma quantidade de insumo e produz 5 unidades. Então, ele está produzindo 5 vezes mais. Professor. Então, vamos lá nos nossos itens, né? Ele diz assim, ó. A letra C é eficiente. Vem para cá. Quem é eficiente? Somente o B e o D. Então, a letra C é eficiente. Não, fora. B, o ponto de maior produção é A. A também está fora. Ó. A está fora. Não. C, o ponto D,
além de eficiente, é aquele com maior produtividade. Ó. Opa, maior produtividade, mais produtivo. Perfeito, letra C. D, comparado aos demais pontos, o ponto D é ineficiente. Não, ele é eficiente. Está em cima da fronteira, em cima da curva, é eficiente. Pareto é eficiente. O ponto B, além de eficiente, é aquele com maior produtividade. Maior produtividade a gente já viu que é o D. Gabarito da questão, letra C. Vamos para a próxima, vamos lá. Questão 7, mais uma curva. Agora sim, de novo, curva de possibilidade de produção. O que acontece? B e E são eficientes. Eficientes. Perfeito? A curva A está além da possibilidade, está além. Os pontos C e D estão aquém da fronteira de produção, aquém, ou seja, abaixo. Beleza, professor, joia. Então aqui ele está produzindo, ó, vestuário e alimentos. Ele está produzindo quantidade de vestuário e de alimentos. Vamos ver a 7 o que diz, ó. Com base na curva ou fronteira de possibilidade de produção, é a economia com dois produtos, alimento e vestuário, representada na imagem precedente, assinala a opção correta. A, o ponto D tem maior ineficiência que o ponto A. Vamos lá. Ponto D tem maior ineficiência que o ponto A. Na verdade, o ponto A está produzindo além. Ou seja, ele está produzindo aqui fora da fronteira de possibilidade de produção. Seria o contrário. O A tem uma ineficiência maior do que o D. Os dois são ineficientes, mas o A é mais ineficiente. É o contrário. Tá? B. O ponto A é o ponto de máxima produção. Não, o ponto A é ineficiente, não é a máxima produção. Máxima produção é quando eu estou produzindo de forma eficiente entre alimento e vestuário. É a letra B e a letra E. C. O que faz a economia sair do ponto B para o ponto E, ou vice-versa, é o custo e a oportunidade. Item certo. Por quê, professor? Porque, ó, se eu sair do B para o E, eu vou deixar de produzir o B, olha só, para produzir mais o E. Professor. Então eu aumento a produção de E e diminuo a produção de B. Então significa dizer que é uma escolha. Isso é um custo e oportunidade. Perfeito. Mudou em cima da curva, custo e oportunidade, tá? Mudou em cima da curva, custo e oportunidade, ó. Mudança em cima da curva. Beleza? D. O que induz a mudança para o ponto C, do C para o B, é o avanço tecnológico, ó. Do C para o B é o avanço tecnológico. Vamos lá. Aqui a gente vai entender o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui e refazer esse gráfico. Vamos lá. O que acontece aqui, ó? Você está produzindo alimento e você está produzindo vestuário. Aqui você tem uma quantidade específica de insumo. Você tem uma quantidade de insumo, de recurso, de matéria-prima. Tranquilo? Pode ser ele mão de obra, tecnologia, pode ser o que for. Quando você expande essa fronteira de possibilidade de produção para cá, significa dizer que houve aumento do uso de insumo. Ou seja, você está usando mais o quê? Mão de obra, tecnologia, seja o que for. Quando você expande ela para cá, olha só, quando você retrai essa curva para cá, houve aqui, ó, uma redução do uso de insumo, ou seja, você está produzindo menos. E aí você acaba reduzindo a quantidade de insumo, de matéria-prima, produzindo menos alimento e menos vestuário. Professor, então, indo para cá eu produzo mais, tanto alimento quanto vestuário, e vindo para cá eu produzo menos, tanto alimento quanto vestuário. É isso? Perfeito. Perceba que ele está dizendo que houve aqui uma mudança, olha só o que ele diz, ó, a mudança do ponto C para o ponto B. É como se ele dissesse o seguinte, eu estou mudando daqui para cá, ó. Mudar daqui para cá significa dizer que ele continuou com a quantidade de vestuário e ele só aumentou a quantidade aqui de alimento, daqui para cá. Ó. Professor, é verdade. É verdade. Não houve expansão aí de uso de insumo. Ele só aumentou a quantidade de alimento, mantendo a quantidade de vestuário. Professor, o gráfico já está dizendo isso para a gente. Então, houve avanço tecnológico? Não, para haver avanço, a curva toda tem que mudar. Para ter a mudança de insumo, a curva toda tem que mudar. Letra E, o ponto E, volta aqui, ó, ele é ineficiente. O ponto E, ele é eficiente. Então, o ponto E não é ineficiente. Gabarito, letra C. Questão 8, mais uma chegando. Ó. Sebrasp 2024 diz assim, o gráfico abaixo descreve uma economia que pode produzir diversas combinações dos produtos A e B. Então, tá aqui, quantidade produzida de B, de A. Conforme a fronteira de possibilidade de produção. De novo,
2 e 3 são eficientes. Mudou em cima desses pontos, tenho aqui a curva de possibilidade de produção. O 5 e o 4 são ineficientes. Ineficiente. Ineficiente. Ah, professor, beleza, show de bola. Então vamos lá. Assinale a opção correta de acordo com os dados apresentados no texto, tá? Então a gente vai lá e ele diz, ó, apenas o 4 é uma combinação de produção possível e eficiente. Apenas o 4 é eficiente? Não. 1, 2 e 3 são eficientes. Então apenas o 4 não. B, apenas combinações 1, 2 e 3 são combinações de produção possíveis e eficientes. Letra B de bola, ó. 1, 2 e 3. É eficientes. Perfeito, show. C, apenas as combinações 1, 2, 3 e 4 são combinações, a gente já viu que 4 não. Apenas 5 é a combinação de produção eficiente, também não. Todas são combinações de produção possíveis e eficientes, todas também não. Então falou em eficiente, só o que está acima da curva, tá? O que está em cima da curva é eficiente, fora da curva, ineficiente. Perfeito. Questão de número 9, ó. Mais uma, 2024. O gráfico abaixo descreve uma economia que pode produzir diversas combinações de produtos A e B, de novo A, de novo B. 1, 2 e 3 de novo são eficientes. O 4 e o 5 são ineficientes, né? Ó, 4 e o 5 são ineficientes. Tá? Vamos lá então. Considerando os dados apresentados no texto, assinala a opção correta a respeito do custo de oportunidade, ó, de se produzir A ou B. Custo de oportunidade de se produzir A ou B. Então a letra A diz: o deslocamento da combinação 2 para a combinação 5 requer a ocorrência de um avanço tecnológico na produção A, deslocando-se a fronteira de possibilidade de produção para fora. Olha o que foi que eu disse, ó. Para ter uma mudança de insumo, o que tem que acontecer? Para ter uma mudança de insumo, né? Aumentou a quantidade de insumo, a gente desloca para onde? Para fora. Aumentou a quantidade de insumo, aumentou a quantidade de insumo, ou seja, de matéria-prima, de tecnologia, seja o que for, desloca para fora. Reduziu a quantidade de insumo, ó, reduziu a quantidade de insumo, ele desloca por completo. A curva desloca por completo. Para onde? Para dentro, para baixo, tá? Para dentro. Beleza, professor, show de bola. Então, nesse caso, o que acontece? Ó? Eu vou apagar aqui para mostrar a você. Olha o que acontece aqui, ó. Eu vou pegar aqui a borrachinha e vou apagar aqui para você ver. Olha só, apaguei. E ele está dizendo o seguinte, ó. Se eu for mudar, por exemplo, olha só, do ponto 2 para o 5, ó. Se eu for mudar do ponto 2 para o ponto 5, ele quer mudar aqui, ó. Do ponto 2 para o ponto 5. O que vai acontecer? Pode acontecer uma mudança da curva aqui como um todo, ó. Ah, professor, é verdade. Olha só, a curva como um todo houve um aumento da quantidade de insumo. Ah, beleza. Então ele vem para cá e diz, ó, requer a ocorrência do avanço tecnológico, deslocando a fronteira de possibilidade de produção, e esse é o nosso gabarito. Olha que beleza. Letra B. O deslocamento da combinação 3 para 2 é resultado de uma contração na economia. Do 3 para o 2 é apenas um custo de oportunidade. Ó. 3 para o 2 é apenas um custo de oportunidade. Então, fora, não precisa ter mudança aí da economia. C. O custo de oportunidade, se produzir A ou B, é constante ao longo da fronteira de possibilidade de produção. É constante? Não, não é constante não. Por quê, professor? Porque, veja, existem aqui variações de 1 para 2, de 2 para 3, então não é constante, tá? Não é constante. D. O custo de oportunidade de se produzir B, calculado em termos de quanto se deixa de produzir A, é maior na combinação 1 do que na combinação 3. Vamos lá. O custo de oportunidade de se produzir B, ó, em detrimento, né, de se produzir A, é maior na combinação 1 do que na combinação 3. Ele é maior na 1 do que na 3? Não, aqui gera um custo de oportunidade aqui também. Todos são custos de oportunidade, E esses custos, eles não são constantes, são custos variáveis. Mas tem como saber se ele é maior na 1, na 3? Não, ele está gerando custo de oportunidade, porque ele leva em consideração o custo de oportunidade, não só o valor quantitativo, né, na quantidade que eu deixei de produzir, mas também lembre, existe um custo social, então não é fácil calcular. O deslocamento da combinação 1 para a combinação 4 requer o uso mais eficiente de fatores. 1 para 4, mais eficiência. 1 para 4 ele vai ser
mais ineficiente, porque ele vai sair da eficiência e vai para um ponto que ele é o quê? Ineficiente, tá? Então, nesse caso, ele está dizendo, ó, que requer mais eficiência, não. Gabarito da questão, letra A. Beleza? Muito bem. Questão 10 diz assim, ó. Considerando uma economia hipotética que opera com pleno emprego e possui 100 trabalhadores, ó. E possui 100 trabalhadores. Então tá aqui, ó. Imagina. A quantidade aqui eu tenho o produto A e o produto B. E nessa curva de possibilidade de produção, eu tenho aqui 100 trabalhadores. Essa é a quantidade de insumos que eu tenho. 100 trabalhadores. Tá? 100 trabalhadores. Beleza. Aí ele vai lá e diz assim, ó. Assinala a opção correta, né? Sabendo que cada trabalhador pode produzir 4 pães ou 3 camisas, ó. Então, cada trabalhador pode produzir 4 pães ou 3 camisas. Imagina que A é pão e B é camisa. Então, ele está num ponto aqui, ó, onde ele pode produzir 4 pães ou 3 camisas. Beleza, ele está nesse ponto aqui, ó, né? Aí diz assim, a economia produz 400 camisas. Eu tenho como determinar isso? Não. Se a economia produz 200 pães e 150 camisas, ela é ineficiente. Veja só, 4 para 3. 4 para 3, ó, pão para camisa, né? Se você tem 4 terços aqui, ó, vamos imaginar que ele tem 200 pães para 150 camisas. Professor, se ele tem 200 pães para 150 camisas, o que, que a gente vai ter aqui, né? Ó, se a gente pegar, por exemplo, 4 dividido por 3, ele vai dar 1,33, né? Se a gente pega, por exemplo, 200 dividido por 150, a gente vai ter de novo 1,33. Por quê? Porque é como se fosse 4 sobre 3. Ah, professor, então ele é ineficiente? Não, ele é eficiente. Ele está em cima do ponto. A produção de 800 pães é eficiente. Opa, eu posso garantir que ele é eficiente? 800? Não, se eu não tiver a quantidade de camisa, eu não tenho como garantir. D, um ponto interno à curva de possibilidade. O que é interno? Aqui dentro, ó. Aqui dentro. É Pareto eficiente? Nada disso. Um ponto interno é ineficiente. Letra E. Todos os pontos ao longo da curva de possibilidade de produção são sempre igualmente eficientes. Então, ao longo da curva de possibilidade de produção, eles são sempre eficientes. Gabarito, letra E. Gabarito da questão 10, letra E. Beleza? Joia, professor. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Olha só, né? Questõezinha Sebrasp aí, para a gente aprender o estilo Sebrasp. E com essa questão 10, eu tenho aqui o meu muito obrigado a você que esteve conosco durante aqui esse bloco de aulas, né? Para quem não me segue, não me conhece, professor Fábio Lobo, é só seguir lá nas redes sociais, @prof.fábiolobo, tá bom? E vamos dar continuidade às nossas informações no nosso curso aqui de economia, né? Voltado aí para Cefaz e Rio Grande do Norte nessa reta final. Então, olha só, se você quer aqui chegar na Secretaria de Tributação, corre lá, porque a gente vai garantir a nossa vaga, né? Aprendendo então economia. Vamos correr e resolver mais questões, aprofundar os conceitos, lógico, sem deixar as outras disciplinas de lado, mas aprendendo aqui direto no ponto, direto nas questões Sebrasp, tá? Te vejo no próximo momento. Forte abraço, tudo de bom e até lá. Valeu, tchau, tchau.